Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Neste vídeo, nós veremos o que é câncer e algumas de suas características. O que é câncer? Durante a vida de um animal, as divisões celulares são rigorosamente controladas para garantir o bom funcionamento do organismo. Ao longo do desenvolvimento embrionário e das fases jovens da vida, as divisões celulares são intensas e os diversos órgãos se formam e crescem até atingir seu tamanho definitivo. Na fase adulta, o ritmo das divisões celulares diminui e elas passam a ocorrer apenas quando é necessário repor as células que morrem naturalmente ou em consequência de acidentes. Entretanto, certas alterações genéticas podem danificar o sistema de controle da divisão celular, levando a célula a se multiplicar sem necessidade. Caso essa tendência de multiplicação incontrolada seja transmitida às células filhas, surgirá um clone de células com propensão a se expandir indefinidamente em um tumor. Então o câncer ele ocorre quando a célula sofre uma alteração genética no sistema que controla a divisão celular e também no sistema que impede que células defeituosas se reproduzam. Quando isso acontece, surge uma célula cancerígena. Essa célula cancerígena tem capacidade de se dividir de forma indefinida, de forma descontrolada, e acaba gerando um tumor. Um tumor pode ser constituído por células sem mobilidade, que ficam restritas ao local onde surgiram. Nesse caso, geralmente causa poucos problemas ao organismo, e por isso é denominado tumor benigno. No entanto, alguns tipos de tumor têm células capazes de migrar e invadir tecidos vizinhos sadios. São os tumores malignos ou cânceres. Pela circulação sanguínea e linfática, as células cancerígenas atingem diversas regiões do corpo, onde podem originar novos tumores. O processo de disseminação de um tumor é denominado metástase. Tumores malignos geralmente são prejudiciais ao organismo e, se não são tratados adequadamente, pode levar à morte. Então, nem sempre o tumor ele é um câncer, Quando o tumor ele é imóvel, sem mobilidade, células sem mobilidade e fica restrito apenas ao local onde ele surge, aí ele é um tumor benigno. Agora, quando ele possui a capacidade de migrar as células para outras partes do corpo, aí é chamado de tumores malignos ou cânceres. E o processo de migração das células cancerígenas para outras partes do corpo é chamado de metástase. Que esses são os casos mais perigosos, O tumor maligno, o câncer, são os casos mais perigosos, porque como eles se espalham para outras partes do corpo, se eles não forem tratados de forma adequada, pode levar à morte, já que ele se espalha para várias partes do corpo, então podem surgir tumores em diversas regiões do corpo, que irão prejudicar o funcionamento do organismo, podendo levar à morte. Costuma-se classificar os tumores malignos em dois grupos: sarcomas e carcinomas. Sarcomas são provenientes de células originárias do mesoderma embrionário, enquanto carcinomas provêm de células originárias do ectoderma ou do endoderma. A leucemia é um tipo especial de sarcoma que atinge os glóbulos brancos do sangue. Então, nosso embrião, ele apresenta três tecidos embrionários: o endoderma, o mesoderma e o ectoderma.
No caso do sarcoma, ele surge em células que se originaram do mesoderma embrionário, enquanto que o carcinoma surge em células que se originaram do ectoderma ou do endoderma. Com exceção da leucemia, em que as células tumorais estão livres no sangue, os tumores são estruturas sólidas. Um tumor pode crescer até atingir cerca de 1 milhão de células, produzindo uma estrutura mais ou menos esférica com cerca de 2 milímetros de diâmetro. Nesse ponto, as células mais internas do tumor começam a ter um problema de nutrição, pois os nutrientes trazidos pelo sangue não chegam até elas. O esperado seria que essas células morressem e o tumor deixasse de crescer. Entretanto, a maioria dos tumores tem a capacidade de induzir a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos. A descoberta de substâncias que bloqueiam a angiogênese tem sido motivo de otimismo entre os médicos, pois pode levar ao desenvolvimento de novos agentes terapêuticos para o combate ao câncer. Então, conforme o tumor vai crescendo, as células mais internas, elas têm dificuldade para receber nutrientes, porém, a maioria dos tumores conseguem fazer com que novos vasos sanguíneos surjam, que é a angiogênese. Então, eles estimulam a formação de novos vasos sanguíneos para nutrir esse tumor. Porém, existem substâncias que bloqueiam a angiogênese, né? E elas têm sido motivo de otimismo para novas descobertas de agentes terapêuticos para o combate ao câncer. Como surge uma célula cancerosa? Elas surgem através de mutações gênicas, perdas e duplicações de cromossomos inteiros ou pedaços, ou quebras cromossômicas, entre outros tipos de alteração genética, que podem levar uma célula normal a se transformar em uma célula cancerosa. A teoria mais conservadora para a origem do câncer admite que, dependendo do tipo de tumor, uma célula se torna maligna depois de 3 a 20 mutações em uma sequência definida. Essas alterações ocorrem em duas classes principais de genes: os genes supressores de tumor e os oncogenes. Os primeiros produzem proteínas que impedem a progressão do ciclo celular quando há problemas. Então, no caso dos genes supressores de tumor, eles impedem que uma célula defeituosa ela complete o ciclo celular e realize a mitose, dando origem a células filhas defeituosas. Então, eles impedem que a célula defeituosa continue no ciclo celular. Já os oncogenes, eles estimulam as divisões celulares. Mutações nos genes supressores de tumor podem permitir a reprodução de células alteradas. Então, como o gene supressor de tumor ele impede que as células alteradas se reproduzam, então a mutação nesse gene pode permitir que essas células alteradas consigam se reproduzir. E modificações nos oncogenes pode levar à divisão descontrolada das células. Então são esses genes que estão relacionados com o surgimento da célula cancerígena, né? Alterações genéticas nesses genes, nos genes supressores de tumor e nos oncogenes. Então, se eles sofrem mutações, várias mutações que levam a célula a se multiplicar de forma descontrolada e a permitir que uma célula defeituosa realize a divisão celular,
Então isso pode dar origem a uma célula cancerígena. Aqui nós vemos na figura da esquerda um gráfico que mostra a incidência de diversos tipos de câncer em homens em função da idade. Note que as taxas de incidência, assim como as idades, estão expressas em escala logarítmica. Isso é necessário para representar o aumento drástico da incidência de câncer com o avanço da idade. Por exemplo, a taxa de incidência do câncer de próstata é 500 vezes maior em homens com 80 anos do que em homens com 45 anos de idade. Então nós vemos nesse gráfico que quanto mais avançada for a idade em anos, maior será a incidência de câncer nas pessoas, nesse exemplo aqui nos homens, né? Então, quanto mais a idade de um homem for avançada, maior é a incidência de câncer, né? Quanto mais velho o homem for, maior é a incidência de câncer. Por exemplo, nos homens jovens, de 20 anos, 30 anos, a incidência de câncer é muito pouca. Agora, quando eles passam dos 70 anos e 80 anos, aí a incidência de câncer já é muito maior. Na figura da direita, é uma representação esquemática do desenvolvimento de um tumor maligno no tecido epitelial. O tumor estimula a angiogênese e libera células invasivas na circulação sanguínea. Então nós vemos aqui nessa figura que o tumor ele surge a partir de uma célula cancerígena, né? Que é uma célula que sofreu várias mutações e começa a se multiplicar de forma descontrolada. Quando o tumor atinge um tamanho determinado, aí ele estimula a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos. E se for um tumor maligno, ele pode alcançar a corrente sanguínea e se espalhar para outras partes do corpo. Como exige diversas alterações, a formação de tumores é mais frequente em pessoas idosas. Uma pessoa de 70 anos de idade tem 100 vezes mais risco de ter um câncer do que uma pessoa de 19 anos. Algumas vezes a pessoa herda dos pais certas alterações genéticas que a tornam mais propensa a desenvolver tumores. Nesse caso, a manifestação da doença requer menos mutações na própria pessoa. Essa é uma das razões de certas famílias apresentarem maior incidência de alguns tipos de câncer. Então, algumas pessoas elas já herdam dos pais alguns genes que podem favorecer a ocorrência de câncer. Então, as pessoas que herdam esses genes, elas precisam de menos mutações na própria pessoa para que surja uma célula cancerígena. É por isso que algumas famílias têm maior incidência de alguns tipos de câncer do que outras, né? Porque tem na própria herança genética daquela família alguns genes que possam favorecer o surgimento de células cancerígenas. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixe um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!